Você já confiou tanto em alguém que nem sequer cogitou que pudesse ser traído? Já olhou nos olhos de uma pessoa que você criou com amor, acreditando que faria o mesmo por você? E descobriu que, por trás de um sorriso, havia um plano frio para acabar com a sua vida? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois de décadas de dedicação, depois de abrir mão de sonhos para dar tudo aos meus filhos, percebi que um deles não via em mim uma mãe, mas apenas um obstáculo para alcançar o que queria. E ele estava disposto a cruzar todos os limites. Eu sempre pensei que a velhice trouxesse paz, que depois de tanto trabalho, tanta luta, viria o descanso. Mas a verdade é que, às vezes, é nessa fase que descobrimos as piores faces das pessoas que criamos. A ingratidão não avisa quando chega. Ela se instala de forma silenciosa, muitas vezes naqueles que menos esperamos. Quando descobri o plano diabólico para me envenenar, meu coração se partiu em 1000 pedaços. Não só pelo veneno que estava no café, mas pelo veneno que morava no coração de quem eu chamei de filho. Foi como morrer em vida, mas eu soube, naquele instante, que não seria uma vítima silenciosa. E talvez você se identifique com essa sensação de abandono, de ser vista como vulnerável só por estar envelhecendo. Talvez já tenha sentido que alguém próximo aproveitou a sua confiança para te diminuir. Eu quero te contar cada detalhe dessa história, não para alimentar a dor, mas para mostrar que é possível virar o jogo. Hoje, vou te mostrar como um plano cruel foi desmascarado. Como uma mulher considerada frágil usou a própria inteligência para salvar a si mesma e ainda transformar a dor em vitória. Essa história não é só minha. É sobre todas as pessoas que foram subestimadas, mas escolheram resistir. Então, se você já confiou em alguém que te decepcionou, se já foi chamado de fraco, confuso ou incapaz, fique comigo até o fim. O que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Eu voltei para casa mais cedo do que todos esperavam. A viagem ao Canadá tinha sido bonita, mas fria demais para os meus ossos cansados. Eu só queria o calor do meu lar, meu cantinho de paz. Mas o que me esperava atrás daquela porta não era acolhimento. Era o início de uma traição familiar que eu jamais imaginaria. Quando o táxi me deixou na calçada, percebi algo estranho. As luzes da cozinha ainda estavam acesas, mesmo já sendo tarde da noite. Jason, meu enteado que eu criei como filho, nunca ficava em casa numa sexta-feira. Ele sempre preferia os bares, as festas, a vida sem responsabilidade. Naquele instante, senti um arrepio que não soube explicar. Entrei silenciosa, sem fazer barulho com a mala. Eu não queria incomodar. Afinal, Megan, a esposa dele, tinha sido tão generosa em ficar cuidando da casa. Mas no fundo, algo me dizia que aquela generosidade escondia outra coisa. Foi então que ouvi vozes vindas da cozinha, sussurrando algo que me fez parar no meio do corredor. Começamos amanhã de manhã. Os sintomas devem aparecer em 1 semana, disse Megan, com um tom frio, quase casual. Meu coração disparou, minhas pernas tremeram. Eu não estava entendendo. Sintomas? Sintomas de quê? Fiquei imóvel, segurando a respiração para não ser descoberta. Era como se, de repente, eu fosse uma estranha na minha própria casa. A resposta veio como uma facada quando ouvi Jason, com a voz carregada de nervosismo, perguntar: "E se ela resistir?" Megan riu, um riso gelado, e respondeu: "Ela não vai. Vai ficar confusa, esquecida, e aí conseguiremos a tutela total." Naquele momento, percebi. Eles estavam falando de mim. Tentavam me envenenar para me declarar incapaz. Senti o chão sumir dos meus pés. Décadas dedicadas àquele garoto, desde que ele era uma criança assustada, e agora ele conspirava para tomar tudo o que construí. Era mais do que ganância por herança. Era ingratidão. Era a destruição de qualquer laço que um dia chamamos de família. Mas eu não podia me entregar ao desespero. Ali, parada no escuro, engoli o choro. Se eles achavam que a velhice me tornava frágil, iam descobrir o contrário. Eu sabia que precisava agir com cautela. A partir daquele instante, a minha vida virou um jogo de silêncio, paciência e estratégia.
E esse foi apenas o primeiro passo rumo a um plano ainda maior. Antes de tudo desmoronar, eu tinha orgulho da vida que construí. Quando me casei com Richard, há mais de 30 anos, nós dois éramos apenas sonhadores com coragem para começar do zero. Ele trouxe Jason, um menino de 3 anos abandonado pela mãe, e eu trouxe David, meu filho de 7, tão carinhoso e responsável. Juntos, viramos uma família. Foi ao lado de Richard que ergui a Morrison Construction, uma empresa que começou pequena, reformando casas simples e que se transformou em um império de 50 milhões. Cada tijolo daquela história tinha suor, sacrifício e amor. E mesmo depois que Richard se foi, eu mantive a empresa viva, não por ambição, mas para honrar tudo o que passamos juntos. Sempre imaginei que quando chegasse a hora, eu venderia a empresa e dividiria tudo igualmente. David teria sua parte, Jason a dele, e eu ficaria com o que me restasse para viver meus últimos anos em paz. Era o justo. Era o que eu acreditava que uniria a família. Mas como descobri tarde demais, nem todos pensam assim. Jason sempre foi diferente de David. Enquanto meu filho biológico trabalhava, construía uma carreira sólida, Jason crescia alimentando uma vida de excessos, sempre esperando que alguém resolvesse seus problemas. Eu o amava como um filho, mas no fundo percebia o vazio no olhar dele, uma ambição silenciosa que nunca tinha fim. Depois que Richard morreu, percebi que Jason começou a se aproximar mais. Achava que era carinho, preocupação, mas agora vejo que era apenas cálculo. Ele sabia que, em algum momento, eu venderia a empresa. Sabia que tinha uma fortuna em jogo. E para alguém que nunca quis trabalhar de verdade, herança era o atalho mais fácil. Megan, a esposa dele, foi o complemento perfeito para essa ambição. Elegante, educada, mas com um olhar que escondia algo frio. Eu a acolhi na família como fiz com Jason, pensando que ela traria equilíbrio, que talvez ele finalmente se tornasse um homem melhor. Mas estava enganada. Ela era cúmplice de cada plano. Ao lembrar de tudo isso, um sentimento misto de raiva e tristeza me consumiu. Eu não estava lidando apenas com a ganância por herança. Eu estava diante da quebra definitiva de um vínculo que eu acreditava ser eterno. E essa dor, por mais profunda que fosse, não poderia me paralisar. Eu precisava encontrar forças para enfrentar o que viria a seguir. Na manhã seguinte ao meu retorno, Megan apareceu com um sorriso doce e um copo de leite morno com canela. Disse que era para eu relaxar depois da viagem. Parecia um gesto carinhoso, mas depois da conversa que ouvi, cada detalhe me deixava em alerta. Eu aceitei, levei o copo aos lábios, mas não engoli. Só deixei um pouquinho tocar minha boca. E senti um gosto estranho, químico, amargo. Meu coração disparou. Era real. Eles estavam tentando me envenenar. Naquele instante, compreendi que cada cuidado, cada mimo, era apenas uma armadilha. Coloquei o copo de lado e sorri, fingindo gratidão. "Obrigada, querida, vou tomar mais tarde", disse, controlando o medo que ameaçava me trair. No dia seguinte, foi o café. O aroma era o mesmo de sempre, forte e aconchegante, mas logo após o primeiro gole, um leve torpor tomou conta da minha mente. As palavras ficavam mais lentas, as ideias embaralhadas. Eu sabia que precisava resistir, mas também percebi que não poderia demonstrar que estava lúcida demais. Precisava entrar no jogo deles. Comecei a fingir que estava confusa. Errava datas de propósito, chamava Megan pelo nome da vizinha, pedia ajuda para usar o controle remoto como se tivesse esquecido. Enquanto isso, observava cada detalhe, cada olhar trocado entre os dois. Eles acreditavam que o plano estava funcionando, e essa era a minha única vantagem. Jason, com ares de falso cuidado, perguntava se eu estava bem. Tocava meu ombro, me chamava de mãe, um título que ele só usava quando queria algo. Megan, sempre pronta, dizia frases como: "É normal se sentir assim com a idade", tentando me fazer acreditar que o problema estava em mim. Mas eu não ia ceder àquele teatro. O efeito do veneno era traiçoeiro. Eu precisava me manter lúcida o suficiente para não assinar nada, para não cair em armadilhas. Então,
comecei a tomar pequenas medidas. Jogava fora as bebidas que me ofereciam, fingia que dormia mais do que realmente dormia e anotava mentalmente cada movimento deles. Eu estava vulnerável, sim, mas não indefesa. Aquela era apenas a primeira fase de uma guerra silenciosa. Uma guerra onde cada gesto poderia decidir quem sairia vencedor. Eu sabia que, se quisesse sobreviver, teria que ser mais estratégica do que nunca. E a cada dia, o risco aumentava. 2 dias depois, percebi que Jason e Megan já estavam prontos para o próximo passo. Naquela manhã, Megan entrou na sala com um ar de falsa preocupação. Helen, achamos que seria bom um médico vir te ver. Só para garantir que está tudo bem, disse ela com um tom que mais parecia um alerta disfarçado. Eu sabia que aquilo não era cuidado, era estratégia. Algumas horas depois, a campainha tocou. Um homem de terno amassado e olhar inquieto entrou, se apresentando como Dr. Patel. Lembrei de já ter ouvido Richard comentar sobre ele, um médico que havia perdido a licença por falsificar documentos. Meu coração gelou. Agora estava claro que eles queriam mais do que me confundir. Queriam me declarar incapaz. Ele começou com perguntas simples, tentando me pegar em contradições. Qual é a data de hoje? Quem é o presidente? Eu respondi tudo certo, mas de forma lenta, como se estivesse com dificuldade. Eu precisava manter o equilíbrio perfeito, parecer vulnerável o suficiente para não levantar suspeitas, mas lúcida para não ser enganada. Enquanto ele fazia anotações, Megan e Jason trocavam olhares de cumplicidade. Ela está mesmo confusa ultimamente, Jason comentou, como se estivesse profundamente triste. Era uma encenação digna de prêmio. Dr. Patel assentia, anotando cada palavra, alimentando a mentira que eles queriam oficializar. Depois veio o golpe final. Ele tirou uma pilha de papéis da pasta e disse com voz suave: "São só documentos para garantir que você terá os melhores cuidados. Basta assinar aqui." Eu olhei para aquelas páginas e vi palavras como tutela, curatela, transferência de bens. Meu estômago revirou. Eles estavam prestes a roubar minha vida inteira com uma simples assinatura. Fingi confusão. Eu não consigo ler direito agora. Estou cansada, murmurei, tremendo de leve para reforçar a encenação. Jason segurou minha mão como se fosse um filho carinhoso e disse: "Mãe, é para o seu bem. Confie em nós." Eu olhei nos olhos dele e por um segundo vi apenas ganância. Aquilo me deu força para resistir. Recusei. Disse que não assinaria nada naquele momento. A tensão no ar era palpável. Megan apertou os lábios, Jason respirou fundo e Dr. Patel apenas guardou os papéis como quem sabia que voltaria mais tarde. Mas eu sabia que tinha apenas ganhado tempo. E agora precisava planejar meu contra-ataque. Naquela noite, depois que todos dormiram, sentei na poltrona do meu quarto e respirei fundo. Eu sabia que Jason e Megan não desistiriam. Eles voltariam com mais veneno, mais mentiras e mais pressa. Se eu quisesse sobreviver, precisaria virar o jogo, e eu não podia contar com ninguém. Pelo menos não naquele momento. Peguei um pequeno gravador digital que guardava na gaveta desde que Richard faleceu. Ele sempre dizia: "Helen, nunca subestime a importância de provas." Agora, essas palavras ecoavam na minha mente como um aviso. Coloquei o gravador no bolso do meu roupão. A partir do dia seguinte, tudo o que fosse dito naquela casa seria registrado. Também decidi ligar para meu advogado de confiança, Charles. Usei o telefone fixo, de madrugada, quando tinha certeza de que Jason e Megan estavam dormindo. "Charles, preciso que você documente que estou mentalmente sã, e se algo acontecer comigo, você deve saber, não foi acidente", sussurrei. Do outro lado, ele ficou em silêncio por um instante e prometeu me ajudar. Tentei falar com David, meu filho biológico. Liguei para ele, mas no meio da conversa, minha voz soava fraca, confusa, e ele achou que eu estava exagerando. "Mãe, acho que você está cansada, precisa descansar", disse ele, sem perceber a gravidade. Foi como levar uma facada. Eu estava sozinha naquela batalha. Mesmo assim, não desisti. Passei a fingir estar cada vez mais debilitada. Esquecia nomes de propósito, tropeçava lentamente,
Deixava que eles acreditassem que o veneno estava surtindo efeito, mas em silêncio, observava cada movimento deles. O medo me consumia, mas eu sabia que era minha arma para fazê-los baixar a guarda. Comecei a esconder pequenos lanches no quarto para evitar comer o que eles ofereciam. A cada dia, encontrava novas formas de evitar o veneno sem levantar suspeitas. Às vezes, derramava discretamente o café envenenado no vaso de flores da sala. Outras vezes, dizia que não estava com fome. Era uma guerra de paciência. Eu sabia que precisava de mais do que gravações. Precisava de tempo para que David acreditasse em mim. Precisava que ele visse além da encenação deles. E, principalmente, precisava manter-me viva até o momento certo, porque o que Jason e Megan não sabiam é que por trás daquela aparência de fragilidade havia uma mulher que não seria destruída tão facilmente. Os dias seguintes foram um verdadeiro teste de resistência. Jason e Megan perceberam que o progresso estava lento e começaram a agir com mais ousadia. Já não era apenas o café ou o leite quente. Agora, eles se preocupavam com minha alimentação o tempo inteiro, oferecendo sucos, vitaminas e até sobremesas caseiras que, eu sabia, escondiam doses ainda maiores daquele veneno silencioso. O efeito era traiçoeiro. Bastava um gole descuidado para sentir o corpo pesado, a mente turva, a realidade ficando embaçada. Às vezes, eu fingia fraqueza para que eles acreditassem que estavam vencendo. Outras vezes, precisava me trancar no quarto para recuperar o mínimo de lucidez e planejar o próximo passo. Era um jogo psicológico cruel, onde cada erro poderia ser fatal. Foi então que o Dr. Patel voltou. Dessa vez, sem sequer fingir que era uma visita casual. Ele trouxe outra pilha de documentos e, com um tom frio, disse: "Está ficando cada vez mais confusa. É melhor assinar para garantir sua segurança." Eu olhei para ele e vi nos olhos de Megan e Jason um brilho de impaciência. Eles queriam resolver tudo rápido. Enquanto o médico falava, ouvi algo que gelou minha alma. Megan sussurrou para Jason, achando que eu não escutaria. Se ela não assinar dessa vez, teremos que partir para o plano B. Acidentes acontecem com idosos. Caem da escada, tomam remédios demais. Aquilo foi como um soco. Eles estavam dispostos a me matar se fosse necessário. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. Mas eu mantive a calma. Olhei para eles como se estivesse confusa, segurei a caneta com mãos trêmulas e disse que estava cansada demais para assinar naquele momento. Jason sorriu de forma forçada, mas vi a raiva contida em seus olhos. Eles estavam perdendo a paciência. Naquela noite, trancada no meu quarto, percebi que o tempo estava se esgotando. Eu precisava de uma intervenção imediata, algo que quebrasse o controle deles antes que fosse tarde demais. Foi quando decidi dar o próximo passo, gravar conversas mais claras, com provas indiscutíveis e preparar um recado para David que ele não pudesse ignorar. A partir daquele instante, eu sabia que estava entrando na fase mais perigosa do jogo. Megan e Jason acreditavam que eu estava à beira do colapso, mas, na verdade, era eles que estavam prestes a cair na armadilha que armaram. Na manhã seguinte, Megan entrou no quarto com um sorriso ensaiado, trazendo uma bandeja com chá e torradas. "Você precisa se alimentar bem para recuperar as forças", disse, com aquela voz melosa que já não enganava mais ninguém. Eu agradeci e, como sempre, encostei a xícara nos lábios sem engolir uma gota. Meu corpo pedia descanso, mas minha mente sabia que não podia relaxar. Pouco depois, Jason surgiu com o Dr. Patel. "Mãe, vamos resolver isso hoje", ele disse num tom mais duro. Sobre a mesa, uma nova pilha de papéis. Transferência de bens, autorização de curatela, poderes irrestritos para ele e Megan decidirem tudo por mim. Eu sabia que se assinasse, seria o fim. Mas se não assinasse, eles poderiam partir para o tal plano B. Fingi hesitação, respirei fundo e segurei a caneta com mãos trêmulas. Eu precisava de mais tempo. Foi então que, como um sinal divino, o telefone da sala tocou. Jason e Megan se entreolharam impacientes. "Atende logo e volta aqui", ordenou Megan. Jason pegou o telefone e ouviu apenas por alguns segundos antes de ficar pálido. "É David",
murmurou ele, tentando manter a calma. Meu coração disparou. Talvez finalmente ele tivesse entendido a gravidade. Megan se aproximou, nervosa. O que ele quer? Jason gaguejou. Ele disse que está vindo para cá com a polícia. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer veneno. Naquele instante, senti um alívio misturado com medo. Eles não podiam mais recuar, mas também não podiam avançar. Megan largou a caneta sobre a mesa com força, irritada. Dr. Patel começou a suar e a olhar para a porta como quem procura uma rota de fuga. A máscara de controle deles estava caindo. Minutos depois, ouvi passos rápidos na varanda e o som inconfundível da campainha. Jason tentou se recompor, mas quando a porta se abriu, David entrou, acompanhado de 2 policiais. O olhar dele, cheio de raiva e decepção, percorreu a sala inteira. Eu o vi, e pela primeira vez em dias, senti que não estava sozinha. David veio até mim, segurou minha mão e disse com firmeza: Mãe, eu ouvi sua mensagem. Agora, eu acredito em você. As lágrimas que segurei por tanto tempo finalmente caíram. Era o começo do fim para Jason e Megan, o momento crítico que viraria toda a história. Assim que David entrou com os policiais, o ar ficou denso, quase palpável. Megan deu um passo para trás, tentando manter a compostura, enquanto Jason gaguejava explicações vazias. Isso é um mal-entendido. Estamos apenas cuidando dela, dizia, com a voz trêmula. Mas ninguém mais acreditava naquela farsa. Os policiais se aproximaram de mim com cuidado. A senhora é Helen Morrison? Perguntou um deles. Eu assenti, respirando fundo. Seu filho relatou que você está sendo mantida sob ameaça e possivelmente drogada. É verdade? Era o momento que esperei. Olhei nos olhos de Jason e Megan antes de responder. Sim, eles tentaram me envenenar para me declarar incapaz e roubar tudo o que construí. Megan soltou uma risada nervosa. Isso é absurdo. Ela está confusa, não sabe o que diz. Mas eu já estava preparada. Com mãos firmes, tirei do bolso o pequeno gravador que havia carregado por dias. Querem ouvir o que realmente foi dito nesta casa? Perguntei. Jason empalideceu imediatamente, e o desespero nos olhos dele foi quase satisfatório. Apertei o play e as vozes ecoaram pela sala. Era Jason dizendo claramente: se ela não assinar, partimos para o plano B. Acidentes acontecem com idosos o tempo todo. Megan completava, fria. Em uma semana, ela vai estar tão confusa que nem saberá o próprio nome. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da caneta do policial, anotando tudo. Dr. Patel tentou se levantar e sair discretamente, mas um dos policiais o segurou. O senhor vai prestar contas também, disse com firmeza. Jason e Megan começaram a falar ao mesmo tempo, tentando culpar um ao outro. Foi patético vê-los implorando, como se ainda houvesse salvação. Mas não havia mais volta. Enquanto eles eram algemados, senti um misto de alívio e dor. Eu os criei, os acolhi, dei tudo o que pude, e eles retribuíram com veneno. Mas naquele momento, percebi que minha determinação tinha sido mais forte que a ganância deles. Eu tinha vencido sem precisar me igualar. David se aproximou e me abraçou forte. Acabou, mãe. Eles não vão mais te machucar. Eu respirei fundo e, pela primeira vez em muito tempo, senti que minha casa estava novamente segura. O veneno físico e emocional estava sendo retirado dali para sempre. 3 meses depois, sentei no tribunal com a cabeça erguida. Jason, Megan e Dr. Patel estavam ali, do outro lado, tentando evitar o inevitável. A sala estava cheia de curiosos e jornalistas. Afinal, não é todo dia que uma idosa desmascara um plano tão cruel de envenenamento para roubo de herança. Eu respirei fundo e esperei meu momento de falar. Quando fui chamada para depor, caminhei até o centro da sala com passos firmes. Olhei para o juiz e para o júri e contei tudo. Como ouvi a conversa, como resisti aos venenos, como gravei cada palavra. Mostrei os áudios que revelavam o plano de declarar-me incapaz mentalmente e, se necessário, simular um acidente. A cada nova prova, o semblante deles ficava mais pálido. O advogado de Jason tentou alegar que era preocupação com minha saúde.
Ela confundiu as coisas, estava debilitada, ele dizia. Mas as gravações eram claras, incontestáveis. Era a voz de Jason falando sobre vender a empresa, Megan rindo e sugerindo dosagens, Dr. Patel dando instruções para falsificar laudos médicos. Ninguém pôde negar. Quando o veredicto foi lido, senti um peso sair dos meus ombros. Jason foi condenado a 15 anos por tentativa de homicídio e fraude. Megan pegou 12 anos por cumplicidade. E Dr. Patel, além de perder a licença definitivamente, recebeu 5 anos por falsificação e participação no golpe. Era a justiça sendo feita, de forma completa. Depois da sentença, David segurou minha mão e perguntou: "E agora, mãe? O que vai fazer com a empresa?" Eu sorri com serenidade. "Ela é sua agora, David. Sempre foi para quem tem integridade. Você vai cuidar dela e do nosso legado, sem nunca deixar que o veneno da ganância destrua o que construímos." Ele hesitou. "Mas eu não entendo de construção, mãe." Eu apertei a mão dele e respondi: "Você entende de honestidade, e isso já é mais do que Jason jamais teve. O resto, você aprende. E eu estarei ao seu lado para te ajudar." Era o início de uma nova fase, longe da traição que quase me tirou tudo. Enquanto saíamos do tribunal, senti o sol no rosto como se fosse a primeira vez em semanas. Eu não era mais a mulher que Jason tentou envenenar. Eu era a mulher que sobreviveu, que resistiu e que agora transformava a dor em um novo começo. E isso, para mim, era a maior vitória. Depois de tudo, voltei para minha casa. Cada cômodo parecia mais leve, como se o ar finalmente estivesse livre do veneno físico e emocional que Jason e Megan trouxeram. Caminhei devagar pela sala. Toquei nas fotos antigas, nas lembranças de Richard e dos momentos felizes. Pela primeira vez em meses, senti paz de verdade. Às vezes, me pegava pensando: como alguém que você cria, protege e ama pode se voltar contra você? A traição familiar é um corte profundo, que atinge não só o corpo, mas a alma. Mas aprendi que não é a idade que nos torna fracos. É a ingenuidade de acreditar que todos terão o mesmo coração que temos. Eu não sou mais a mesma mulher que voltou do Canadá achando que tinha uma família unida. Agora sou mais atenta, mais firme e, principalmente, mais consciente do meu próprio valor. Se um dia pensei que envelhecer era sinônimo de fragilidade, descobri que é, na verdade, um acúmulo de sabedoria que pode salvar vidas. David se tornou meu maior apoio. Ele aprendeu com meus erros e minhas escolhas, e prometeu nunca deixar que a história se repetisse. Vê-lo assumir a empresa com honestidade me deu esperança. Era a prova de que ainda existia bondade verdadeira na família, mesmo depois de tanta ingratidão. Hoje, sei que o maior legado que podemos deixar não é apenas dinheiro ou bens. É a coragem de não se calar diante da injustiça. É a força de resistir mesmo quando todos te veem como vulnerável. É a determinação de mostrar que dignidade não tem idade. Quando olho para trás, não sinto mais raiva. Sinto gratidão por ter sobrevivido, por ter tido inteligência para enfrentar a manipulação e transformar o desespero em vitória. Jason tentou me tirar tudo, mas acabou me dando algo que vale mais que qualquer herança: a certeza de que sou mais forte do que imaginava. Agora vivo cada dia com mais leveza. Viajo, leio, encontro amigos e nunca mais tomo um café sem lembrar que, às vezes, os maiores perigos vêm de onde menos esperamos. Mas também nunca esqueço que, mesmo nas piores situações, é possível sair de cabeça erguida. Porque a liberdade verdadeira começa dentro de nós. E você? Já parou para pensar em quem realmente merece a sua confiança? Às vezes, os maiores golpes não vêm de estranhos, mas de quem senta à nossa mesa. Mas essa história prova que, mesmo em meio à traição, a coragem e a dignidade podem ser mais fortes que qualquer veneno. Nunca deixe que te façam acreditar que a velhice é sinônimo de fraqueza. Envelhecer é acumular histórias, sabedoria e a capacidade de enfrentar desafios com inteligência. Se um dia você se sentir desamparado, lembre-se, dentro de você ainda existe uma força que ninguém pode tirar. Agora me conta.
Essa história te fez lembrar de alguém ou de alguma situação que já viveu. Você acredita que é possível perdoar uma traição tão profunda? Quero saber a sua opinião. Se essa narrativa tocou seu coração, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, sempre compartilhamos histórias que emocionam, inspiram e mostram que, mesmo nos piores momentos, sempre há uma saída. E nos comentários, me diga de qual cidade você está assistindo. Sua voz também importa.